Olá, pessoal, tudo bem? Vamos ir para a nossa quinta aula, né? Na matéria da administração pública brasileira, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está assistindo nossa aula. Essa será uma aula muito importante, com muito conteúdo, então peço a atenção de vocês. Pode ser uma aula que se estenda um pouquinho mais, né? Porque o conteúdo ele é muito importante. Vamos trabalhar administração direta, administração indireta, e vocês aí que estão na formação, né, no bacharelado, né, em administração pública, serão futuros gestores públicos, né, então vão atuar na área, então é de fundamental importância que vocês conheçam, né, a estrutura da administração pública aqui no Brasil, tá bom? Então, vou aqui compartilhar com vocês, né, o nosso slide. Então, tá aí na tela. Então, pessoal, nessa aula vamos falar, né, sobre o Estado brasileiro, a estrutura do Estado brasileiro, rapidamente, e abordar de maneira mais incisiva a administração indireta, tá? Essa aqui será um foco maior, tá, da nossa aula, inclusive devido, né, à importância que ela tem, tá bom? O nosso estudo aqui. Então, pessoal, inicialmente, né, a administração pública, né, para ela ser bem sucedida, né, ela precisa, né, estar bem estruturada e com suas funções claramente definidas, né, e para isso tem como base a organização de todas as esferas de sua competência, né. Então, pessoal, essa necessidade, né, de definir com clareza, né, a dimensão, o papel e as funções do Estado né, são pontos aí fundamentais, tá? Então, veja só, por que isso? Porque será que é necessário ter essa clareza, especialmente no que tange à dimensão do Estado, né, o alcance do Estado? Porque, pessoal, um Estado com dimensões excessivas, né, e que interferem em todas as áreas, né, da vida social, tende a não cumprir de maneira adequada as suas funções, né? Então, um Estado inteligente, eficiente, é aquele que tem o que? A capacidade de distinguir certas funções essenciais, né, que somente cabem ao Estado executar, das funções meramente acessórias, que podem ser exercidas por outras entidades, até mesmo o setor privado, né, desde que sob supervisão do Estado, bem como as funções úteis, tá? Que como tais elas não fazem aí sentido, né? Nem tem sequer razão de ser executadas. Então, é muito importante ter essa divisão, né? Então, veremos aqui as hipóteses de delegação, né, de descentralização por outorga, descentralização por delegação, situações em que o Estado ele transmite a titularidade do serviço público, ou, em outras situações, ele transmite apenas a execução do serviço público, mantendo para ele a titularidade, tá? Então, vamos, né, falar sobre isso também, beleza? E vamos, né, na sequência, trabalhar, pessoal, pontos importantes, a estrutura da administração pública, né, tá? Especialmente ali os que estão definidos na Constituição Federal de 88, né? Vamos abordar, já no nosso próximo slide, o serviço público, tá? Que é um ponto aí crucial, né? Eu sou servidor público há quase 20 anos, né? Então, já vou fazer 20 anos de serviço público agora em agosto de 2026, né? Então, entrei no serviço público em 2006, né? Então, 20 anos atrás, né? Quase 20 anos atrás, tá? Então, quando a gente fala em serviço público, pessoal, é todo aquele, né, que é prestado pela administração pública, né? Ou por aqueles que ela autorizar, né? Debaixo sempre de regras de direito público, visando o que? A preservação dos interesses da coletividade. Então, você está lá no direito administrativo, tem o princípio, né, do interesse público, né, a prevalência do interesse público sobre o interesse particular, né, então, um princípio muito conhecido no direito administrativo. Então, o serviço público, ele é prestado sob regras de direito público, certo? Independentemente de quem esteja à frente da execução. Se é mesmo que seja um particular executando um serviço público,
ele estará, sim, né, submetido às regras de direito público. E, pessoal, tais regras são as únicas capazes de preservar o interesse da coletividade, tá? Então, a importância dessas regras de interesse público. E aí, vem a importância de um princípio que vai estar lá no texto base, né, que será disponibilizado para vocês, que é o princípio da continuidade da prestação do serviço público, né? O que ele prega? Que a execução do serviço público, em regra, ela não pode ser interrompida. Então, por exemplo, a greve dos servidores públicos, que acontece muitas das vezes, né, não pode, por exemplo, implicar na paralisação total da atividade. Isso não pode acontecer. Caso contrário, essa greve será inconstitucional. Você pode ler lá no artigo 37, inciso 7º da Constituição Federal, tá? E complementando esse conceito, pessoal, é importante também, né, destacar que quem está autorizado a prestar serviço pode ser tanto a administração, né, como eu falei, o poder público, como quem ela indicar. Então, a titularidade na prestação do serviço público é intransferível. Então, nunca sai das mãos da administração pública. Sempre estará nas mãos da administração pública. O que pode ser transferido, pessoal, aos particulares, é apenas a execução do serviço público, mas nunca a titularidade, que isso fique bem claro. E o poder público, como titular do serviço público, ele pode estabelecer regras, tá, para a execução desse serviço, né? Ou seja, ele pode aplicar sanções, né? Ele pode retomar o serviço por interesse público, né? Digamos que o particular não está prestando serviço da maneira adequada, né? Ele pode ajustar quando o serviço estiver sendo mal prestado, ele pode assumir o serviço com problemas, né? Ou mesmo ele pode buscar uma nova entidade para executar esse serviço. Então, são ações que o poder público, né, que o Estado, que a administração pública pode tomar frente ali, né, na condição, né, de titular do serviço público. Então, como eu falei, a titularidade do serviço público ela não pode ser transmitida, ela é intransferível, tá certo? E aí nós temos, pessoal, as formas de prestação do serviço, né? Que elas podem ser realizadas, conforme está aí para vocês na tela, de forma direta, né? Também chamada de forma centralizada, ou de forma indireta, também chamada de forma descentralizada. Tudo aqui vem a noção de administração direta, indireta, né? Vamos ver daqui a pouco, tá certo? Então, quando a gente fala da execução da forma direta ou centralizada, né, ela ocorre quando a execução do serviço ela é realizada pela administração direta, quer dizer o quê? Pelo próprio titular do serviço público, né? Então, por exemplo, o serviço de coleta de lixo é a própria prefeitura que presta. Então, nesse caso, está sendo prestado de forma direta, centralizada, tá? Então, é um ponto importante. Nós temos, né, a forma indireta, também chamada descentralizada. Então, a execução direta ou descentralizada, ela ocorre quando a execução do serviço público ela for realizada por terceiro que não se confunde com o titular do serviço público. Então, descentralizar, pessoal, significa tirar do centro, né? Tirar a execução do serviço da administração pública, da administração direta, melhor dizendo, né? Então, a execução descentralizada, ela pode ser feita por terceiros, né, que se encontrem dentro ou mesmo fora da administração. Então, terceiros que estão dentro da administração pública, nós temos o que? A administração indireta. Aí entra as autarquias, fundações, vamos falar sobre isso, empresas públicas, sociedade, economia mista, temos também as agências reguladoras, as agências executivas, que vamos falar também, né? Então, lá no artigo 37, inclusive, caput da Constituição, fala que a administração pública, tanto a direta como a indireta, de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, deve obedecer princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Então, são princípios que devem ser observados pela administração pública, tanto direta como, né, indireta. E esses terceiros que estão fora da administração, quem são eles? São os particulares, né?
Então, a descentralização do serviço público para particulares, ela só pode ser feita, pessoal, por meio de concessão, tá? Permissão e autorização. São as três formas, tá? Concessão, permissão e autorização, que são formas de descentralização do serviço público para os particulares. Concessão, permissão e a autorização, tá certo? Beleza? E aí, trabalhando aqui essa questão dessa forma de prestar o serviço de forma direta ou descentralizada, né? Então, nós temos duas formas de descentralização do serviço público. A descentralização por outorga e a descentralização por delegação. Isso vai estar no material para vocês, tá? Então, descentralização por outorga. Como é que seria? Transfere-se, pessoal, a titularidade e a execução do serviço público para terceiros. Então, na descentralização por outorga, eu vou transferir tanto a titularidade como também a execução do serviço público para terceiros. E aqui há dois requisitos, né, para que a descentralização seja por outorga. Primeiro, que a pessoa esteja dentro da administração indireta e que essa pessoa tenha personalidade jurídica de direito público, tá? Então, recapitulando, requisitos para descentralização por outorga. A pessoa tem que integrar a administração, tá? Indireta, tem que estar dentro da administração indireta e ainda tem que ter personalidade jurídica de direito público. Então, dessa forma, pessoal, só há descentralização por outorga para as autarquias e para as fundações públicas que tenham personalidade jurídica de direito público. Então, somente para autarquias e fundações públicas que tenham personalidade jurídica de direito público. Então, somente para essas duas entidades que é possível, né, a descentralização por outorga, tá? E quando fala outorga, né, é um termo que define quando uma estrutura pública ela é transferida para a sociedade, né? Por executar certa atividade, né, por tempo determinado. Então, vai estar tudo isso aí na apostila de vocês, né? Temos também, pessoal, além da descentralização por outorga, a descentralização por delegação. Na descentralização por delegação, transfere apenas a execução do serviço público para terceiros. A titularidade ainda permanece com o ente público, beleza? Temos a descentralização para particulares. Na descentralização para particulares, ela é sempre por delegação, jamais por outorga, porque a titularidade jamais ela sai das mãos da administração, tá? Então, quando eu falo de descentralização para particulares, para iniciativa privada, somente por delegação, jamais por outorga, tá? Então, isso é um ponto aí crucial, beleza? Ainda, a descentralização para a empresa pública e para a sociedade e economia mista. Vamos falar sobre essas entidades na nossa aula aqui, viu? Então, da mesma forma, também se faz apenas por delegação. Por quê, pessoal? Embora elas estejam dentro da administração indireta, a empresa pública e a sociedade de economia mista, elas não detêm personalidade jurídica de direito público. Então, por isso que a delegação, a descentralização, melhor dizendo, por outorga, somente ocorre para as autarquias e fundações públicas que tenham personalidade jurídica de direito público, tá? Não é possível para a empresa pública e não é possível para a sociedade de economia mista, pois apesar delas integrarem a administração pública indireta, elas não detêm personalidade jurídica de direito público, elas detêm personalidade jurídica de direito privado, tudo bem? Direito privado, beleza? E aí tem uma questão também interessante que envolve a centralização e a descentralização, tá? Então, tem essa questão aí que nós estamos falando aqui, né? Forma direta, né? Centralizada, forma indireta, descentralizada, beleza? Então, vimos que a descentralização é a forma, né, de transferir a execução de um serviço público para terceiros, né? Que se encontram dentro ou fora da administração. E aí, existe uma definição, pessoal, que é a chamada desconcentração, tá? Desconcentração. No caso da desconcentração, ela é uma forma também de transferir a execução de um serviço público de um órgão para outro órgão dentro da própria administração direta, né? Então,
o que acontece? Eu não vou transferir para nenhum ente externo, seja público ou privado. Na desconcentração, ela permanece a execução do serviço dentro do mesmo ente administrativo. No entanto, para outro órgão, né? Outro órgão que vai executar. Então, também pode ocorrer a transferência de competência dentro de um mesmo órgão, tá certo? Beleza? Então, isso é importante, tá? A desconcentração, eu vou transferir a execução do serviço público de um órgão para outro dentro da administração direta. Então, por exemplo, eu tenho uma secretaria ali do município responsável por uma área da saúde, uma prestação de um serviço. Aí essa secretaria, ela transfere a execução para um órgão interno da secretaria. Então, isso é a desconcentração, tá certo? Não vai para um ente privado, não vai para uma autarquia, uma fundação, fica ali dentro da administração pública direta, tá? Esse é um ponto também importante, beleza? E aí, pessoal, no âmbito da administração pública, como eu já falei para vocês, nós temos, né, a administração pública indireta, né? Então, as estruturas da administração direta, tá, existentes ou a serem criadas, podem exercer suas atividades tanto para contribuir com os governos, né, como também para a execução de políticas públicas, né? Como também podem se dedicar a atividades econômicas, né? Vamos ver isso. Porque há situações que os entes públicos, porque assim, a execução de atividade econômica é uma exceção, né, no âmbito da administração pública. É uma exceção, porque isso cabe à iniciativa privada. Mas há situações em que a administração pública ela vai atuar na execução da atividade econômica. Como, por exemplo, temos aí a Petrobras, né, que tem a questão do petróleo e tudo mais, temos os Correios, que prestam serviço postal, e por aí vai, né? Tá? Então, pessoal, os casos em que se dedica à atividade econômica, como eu já falei, são exceções, tá? Pois a regra geral sempre é o quê? Que cabe à iniciativa privada a exploração da atividade econômica. Então, essas pessoas só exploram a atividade econômica nas hipóteses previstas na Constituição. Isso aonde, pessoal? Quem quiser ler depois, artigo 173 da Constituição Federal. Então, lá diz bem assim, eu vou ler para vocês aqui, fala, ressalvados os casos previstos na Constituição, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Então, somente nas situações que será possível, tá? Essas pessoas, né? Então, elas, quando explorar a atividade econômica, elas não podem ter os privilégios que a iniciativa pública tem, tá? Então, por exemplo, nesse caso, os servidores dessa entidade serão seletistas, por exemplo, não vai ser estatutário, né, que é a contratação por concurso público e tal, não é bem assim, né, tá? E aí, pessoal, avançando, eu coloco para vocês aí na tela a estrutura, né, da administração pública no Brasil, né, como funciona, tá? Então, nós temos aqui a administração pública direta, né? Que envolve o quê? União, estados, Distrito Federal, municípios. União, ente federal, né? Os estados, né? O Distrito Federal e os municípios. Então, aqui nós temos a administração pública direta, tá certo? Direta. E temos também a administração pública indireta, que envolve as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e temos as sociedades de economia mista, né? No caso das autarquias, elas podem envolver a autarquia pode ser uma agência reguladora, né, que ela é uma autarquia. Temos os consórcios públicos, né, também, que detêm personalidade de direito público, né, como uma associação pública. E a fundação pública, ela pode também ser qualificada como agência executiva. Tanto a fundação pública como a autarquia, como veremos, né, podem ser qualificadas como agência executiva com o fim de trazer, né, um grau de eficiência para essas entidades, né, como nós veremos, tá, mais à frente. Então, essa que é a estrutura, tá, da administração pública no Brasil, né, é dividida entre a administração pública direta e a administração pública indireta. E nós vamos agora trabalhar, pessoal, a administração pública indireta, tá? A administração pública indireta.
Iniciando aí com as autarquias, né? Então, até na foto aí, que está aparecendo para vocês, temos aqui o INCRA, né? Que é uma autarquia, tá? Federal, beleza? Então, as autarquias, elas são pessoas jurídicas de direito público, elas são criadas para prestação de serviços públicos, tá? O capital delas é exclusivamente público, então não há a inserção de capital privado, beleza? E elas só podem ser criadas, extintas, por meio de lei específica. Então tem que ter uma lei só tratando da criação ou só tratando da extinção da autarquia. Então não pode ser uma lei tratando sobre algum benefício social e do nada ali criar num artigo a autarquia, não. A lei inteira tem que ser específica, seja para criar ou para extinguir aquela, né, determinada autarquia, tá? E aí, pessoal, no Brasil nós temos o INSS, que é uma autarquia, o INCRA, como está aí para vocês, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, nós temos o IBAMA, temos o INPE, né, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Banco Central, é uma autarquia também, temos o CAD, muito importante, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, enfim, né? Então, pessoal, as autarquias, elas apresentam características próprias, né? E administram suas estruturas e competências de forma autônoma. Então, elas já têm autonomia. Então, elas possuem autonomia administrativa e elas têm liberdade para gerir as suas atividades, né? Tá? E a autonomia financeira, ela é uma característica importante também das autarquias, né? Elas têm verbas próprias, né? Que vem do orçamento, tem regra, mas também elas podem deter essas verbas, né? Através, né, de serviços prestados, né? As autarquias possuem patrimônio próprio, também é um ponto importante, né? Então, e isso também é algo assim, né? E isso, o fato dela ter patrimônio próprio, distingue as autarquias de outras estruturas públicas, né? Então, assim, a autarquia elas possuem esse controle determinado pela legalidade, né? Então, como ela tem essa autonomia, o que controla a autarquia é justamente a lei que a cria, tá? Então, a administração direta, ela não pode interferir no mérito dos atos, né, praticados pela autarquia, tá? Então, tem que respeitar a autonomia que elas receberam, né, ao serem criadas. Então, isso é um ponto também importante. E como eu falei, as autarquias só podem ser criadas e extintas por meio de lei específica, isso está lá no artigo 37, tá? Inciso 19 da Constituição Federal. Tá? E essa lei que cria a autarquia, ela será de iniciativa do presidente da República, essa é uma autarquia federal, tá? Então, como a autarquia ela tem uma personalidade jurídica de direito público, e ela presta serviço público, ela terá os mesmos privilégios da administração direta. Quais? Privilégios processuais, né? Tem prazo em quadro para contestar uma ação, em dobro para recorrer de uma decisão judicial, tá? Tem privilégios tributários, né? Porque elas são imunes a impostos sobre o patrimônio, renda, serviços vinculados às suas finalidades essenciais, né? Decorrentes. Elas não são imunes, no entanto, às taxas e às contribuições de melhoria, tá? Elas são imunes apenas aos impostos, tá? Impostos. Porque nós temos os tributos, né? Que as espécies são impostos, taxas, contribuições de melhoria. Então, as autarquias não têm imunidade aos tributos, têm imunidade no que tange aos impostos. No entanto, paga taxa normalmente, paga contribuições de melhoria, se for o caso, normalmente, tá? Em relação às responsabilidades, pessoal, as próprias autarquias, elas respondem por obrigações, compromissos e prejuízos que causarem a terceiros, né, por consequência da sua autonomia, né? Essa autonomia, deve ter autonomia financeira orçamentária, beleza. Administrativa quer dizer, mas não pode, mas com relação a atos contra terceiros, elas respondem. Agora, a administração direta, ela pode ser chamada a responder pelas obrigações contraídas pelas autarquias, mas apenas em caráter subsidiário e não solidário. Digamos que a autarquia não dá conta ali de sanar aquela questão. Aí vamos buscar a União, o Estado, o município, uma autarquia estadual, federal, municipal, tá certo? Então não é uma responsabilidade solidária, ela é subsidiária à responsabilidade da administração direta em relação a atos, né, praticados pela autarquia, que veio porventura prejudicar terceiros, né? No que tange a falência, pessoal, então, sobre a falência, a lei prevê que as autarquias não se submetem ao regime falimentar.
tá? Porque elas são prestadoras de serviço público. Então, as autarquias não podem sofrer falência, tá? Não podem sofrer falência. Podem ser extintas por lei específica, mas falência não é possível. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Então vamos, né? Avançando. Agências reguladoras, né? Então, as agências reguladoras, pessoal, são denominadas autarquias de regime especial, tá? Autarquias de regime especial. Então, elas têm por finalidade, pessoal, a regulamentação, controle e a fiscalização da execução dos serviços públicos transferidos ao setor privado, né? Como eu falei, é possível descentralizar desde que o Estado ele fiscalize, né? E elas são dotadas, essas agências reguladoras, de poder normativo, porque criam normas, não são leis, né? Não tem autonomia política, tá? Mas criam normas para regular determinado setor. Por exemplo, tá aí na foto, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, tem as normas, as normativas, as instruções normativas da ANEEL para regular, né, o setor de energia elétrica do Brasil, tá? Então, esse é um ponto, né, importante. E o que elas fazem, pessoal? As agências reguladoras, elas fiscalizam, né, o cumprimento das regras de execução, aplicam penalidades quando essas regras forem mal executadas, elas conferem estabilidade, né, aos seus dirigentes, ainda que não tenham entrado por meio de concurso público, né? Está lá no artigo 52 da Constituição, né, que compete ao Senado aprovar, né, após a arguição pública, né, a escolha de titulares, né, da agência reguladora. Elas são dotadas de maior autonomia financeira, então elas podem cobrar taxas pelos serviços que fiscalizam, né, por meio da lei que cria elas, né. E aí nós temos várias agências reguladoras, temos a ANEEL, como eu estou mostrando aí para vocês, temos a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, temos a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, tá? Temos também a Agência Nacional de Saúde, né, a ANS, muito importante. Temos a famosa Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e por aí vai. Então, essas são as agências, né, reguladoras, tá? E agora vamos, né, estudar as fundações, tá, pessoal? As fundações. Então, veja só, são pessoas jurídicas, né, de direito público ou de direito privado, tá? Elas são criadas somente para a prestação de serviço público, o capital é inteiramente público, então não há inserção de capital privado, detém patrimônio próprio e difere das fundações particulares, como nós veremos mais à frente. Então, as fundações, pessoal, detêm, né, essas características importantíssimas, tá? Então, se ela for dotada de personalidade do direito público, né, que ela pode ser direito público, tanto como privado, o serviço público será transferido por outorga, tá? Então, no caso, o Estado vai transferir tanto a titularidade como a execução do serviço. Agora, se ela for dotada de personalidade jurídica de direito privado, né, no caso aqui, como é possível, né, o serviço público será transferido por delegação, porque nesse caso a delegação ela só transfere a execução do serviço e não a titularidade, beleza? E aí, como eu falei para vocês, ela difere, né, das fundações particulares, então tem que ter cuidado para não confundir isso, né, pois, embora também tenha patrimônio personalizado próprio, né, submete-se a um regime jurídico diferente, porque nas fundações particulares, os bens são particulares, então não há um controle pelo Tribunal de Contas, por exemplo, né? Os dirigentes da fundação particular, eles não se submetem a mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, tá? Diferentemente da fundação pública, beleza? E as fundações que tiverem personalidade de direito público, pessoal, elas serão também chamadas de autarquias fundacionais, tá? Então, a fundação que detém personalidade de direito público, elas são chamadas de autarquias fundacionais, pois elas vão se assemelhar às autarquias, tá certo? Com exceção do patrimônio personalizado. Então, e aí temos algumas características das fundações, né? Tem autonomia administrativa, né? Então elas têm a liberdade para tomar decisões dentro do setor, né? Sem concordância necessária da administração direta, né? Tem autonomia financeira, tá? Então tem verbas próprias para gerir suas atividades, tem patrimônio próprio, personalizado, como eu falei para vocês, tá? As pessoas jurídicas de base associativa têm como aspecto principal as pessoas que integram, então já
As pessoas jurídicas de base fundacional, né, no caso a fundação, tem como aspecto o quê? Peculiar o patrimônio, tá? Uma associação normal, o foco são as pessoas. Na fundação, o foco é o patrimônio, tá? O patrimônio que integra essa fundação. E para o controle da fundação, né, tem que observar a legislação. A administração direta ela não pode interferir no mérito dos atos da fundação, né? Tem que respeitar a autonomia, né? Para a criação das fundações, primeiramente, tem que observar se for pessoa jurídica de direito público, né, deve ser aplicada a lei específica. Se pessoa jurídica de direito privado, a lei específica autoriza a criação. E no caso, se a fundação for pessoa jurídica de direito privado, elas adquirem personalidade jurídica somente após a aprovação e registro dos seus estatutos no órgão, né, competente. Né? Da mesma forma que a lei deve ser específica, no caso das fundações, pois para cada fundação tem que existir uma lei específica criando essa fundação. Artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, né? E também a lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, presidente da República, governador, dependendo se for uma fundação federal, estadual, municipal, enfim, tá? E aí todas as questões aqui, tem privilégios processuais, as fundações também, né? Se for de direito público, né? Tá? Vou até colocar no material, também tem privilégio tributário, né? Da mesma forma, tá? Então vamos avançando, pessoal. Agora, agências executivas, né? Rapidamente. As né, é uma qualidade. Porque, assim, a agência executiva não é um novo ente que é criado. Na verdade, nada mais que uma qualificação. Qualificação essa que é atribuída a certas autarquias e fundações por iniciativa da administração direta. Né? E qual o instrumento dessa qualificação? É o contrato de gestão, tá certo? Que detém prazo certo e determinado. E visa o quê? A realização de novas metas, né? Tá? Então, quando fala aqui dessas metas, que visam justamente o quê? Ampliar a autonomia financeira, gerencial, orçamentária, materializando o princípio da eficiência, né? Então, essa qualidade, ela é a administração direta, né, que irá atribuí-la, né? Mais especificamente, o ministério ao qual a autarquia ou fundação esteja vinculado, tá? Então, se eu tenho uma autarquia vinculado ao Ministério da Saúde, então vai ser o Ministério da Saúde que vai atribuir a qualidade à agência executiva, visando justamente o quê? Melhorar, ampliar a autonomia financeira, gerencial, orçamentária dessa fundação ou autarquia, né? Então, essa atribuição ela também serve, pessoal, no caso, em que é atribuído o quê? Uma qualidade, né, às autarquias e fundações, né, com vista de alcançar novas metas, né, que não estavam previstas inicialmente na lei que as criou. Também tem isso, tá? Beleza? Então, eu creio que eu já falei todos os pontos, né? Todo desenvolvimento sobre a qualidade definida para essas estruturas, né? Também já falei no contrato de gestão, tá? Que trata sobre isso, né? E como eu falei, quando eu falo de agência executiva, não há criação de novas pessoas jurídicas, né? Apenas uma qualidade, um qualificativo que é dado ali a algumas autarquias e algumas fundações, tá certo? A agência executiva não é um novo ente, não é uma nova entidade com personalidade jurídica, nada disso. Nada mais é que uma qualidade que é atribuída a certas autarquias e fundações, tá certo, pessoal? E agora vamos trabalhar, que é um ente importantíssimo, as empresas públicas, né? As empresas públicas. Então, vejam bem, detém personalidade de direito público, tá certo? São criados para prestação de serviço público, né? Ou para exploração de atividade econômica, né? Isso é importante. Então, não é somente prestação de serviço público. Capital exclusivamente público. E são constituídas sob qualquer modalidade empresarial, né? Empresa limitada, sociedade anônima, enfim, né? Então, qualquer modalidade, né, empresarial, tá certo? Aqui no caso da empresa pública, a descentralização do serviço só se faz por delegação. Então, só se transfere a execução do serviço público, não a titularidade, beleza? Quando envolve exploração da atividade econômica, deve se submeter aos princípios da ordem econômica, óbvio, né, tá? Então, temos como exemplo a Caixa Econômica Federal, o BNDES, tá? Também a empresa pública, dentre outras, né?
Da mesma forma, ela detém autonomia administrativa, autonomia financeira, detém patrimônio próprio, né? Em relação ao seu controle, há apenas um controle quanto à legalidade dos atos praticados pelas empresas públicas. Então, a administração direta, ela não pode interferir no mérito dos seus atos, tá? Tem que respeitar a autonomia que elas receberam, né? Tá? Então, quanto à criação das empresas públicas, tá? A lei autoriza a criação, né? Não cria ela, autoriza a criação. Então, ela só adquire personalidade jurídica com o registro de seus estatutos no órgão competente. Diferente da autarquia e fundação, que a lei já cria e já atribui a elas personalidade jurídica. Empresa pública, não. Depende do registro dos seus estatutos no órgão competente, né? Então, a lei deve ser específica, né? Que cria. Então, assim, para cada empresa pública tem uma lei que cria ela. Mas a lei por si só já atribui personalidade jurídica? Não, depende do registro dos seus estatutos no órgão competente, tá? Tanto empresa pública como também, né, como nós vamos ver mais à frente, sociedade de economia mista. Então, a empresa pública, pessoal, tem privilégios? Sim, privilégios processuais, quer dizer, vamos lá. Privilégios processuais. Não tem privilégios processuais. Por quê, pessoal? Eles são conferidos apenas à fazenda pública, né? Então, apenas às pessoas jurídicas de direito público. Aqui, tudo bem que a empresa pública detém personalidade jurídica de direito público, no entanto, ela atua, né, ali na exploração da atividade econômica especificamente também, né? Então, nesse caso, não detém benefício processual. Privilégio tributário tem? Quando explora atividade econômica, não tem, tá? Somente quando preste serviço público, tá? Então, esse é um ponto, né, importante também. Em relação às responsabilidades, né, elas mesmas respondem por obrigações, compromissos, prejuízos que causaram a terceiros, é claro, né? Caso a empresa for prestadora de serviço público, a administração direta ela pode ser responsabilizada de forma subsidiária, tá certo? Como já falei anteriormente, né? Tá? Se for exploradora de atividade econômica, a administração direta não pode ser acionada, tá? Não pode, beleza? Por quê? A administração direta ela regula o setor econômico, onde a pessoa, a empresa pública que detém personalidade jurídica privada, que detém a exploração da atividade econômica, está atuando. Então, nesse caso, não pode, beleza? Não é possível, tá? Bem, tem muitos detalhes, pessoal. Vou deixar aqui no material para vocês, tá? Aí, um ponto importante aqui, só para encerrar essa parte, a empresa pública, ela não pode ser extinta pela falência, tá? Então, somente por lei. Então, não pode ser decretada falência da empresa pública. Por exemplo, da Caixa Econômica Federal, não pode, beleza? Vamos lá, avançando, pessoal. E aí, vamos agora trabalhar as sociedades de economia mista, né? Importantíssimas também, tá? Aqui para a nossa aula. Então, veja só, são pessoas jurídicas de direito privado, são criadas para prestação de serviço público ou exploração de atividade econômica, detêm capital misto, né, público e privado, e são constituídas sob a modalidade de sociedade anônima, então não é qualquer modalidade, então, já há algumas distinções em relação, né, à empresa pública. Tá aqui o exemplo, né, a Petrobras aqui é uma sociedade de economia mista. E aqui a descentralização do serviço público se faz por delegação, então só transfere a execução do serviço, não a titularidade. Então, com relação à exploração de atividade econômica, assim como as empresas públicas também estão submetidas aos princípios da ordem econômica, né? Agora, elas se diferem da empresa pública, pois elas contam com capital misto, né? Que por a participação da iniciativa privada na empresa pública não há, e elas são constituídas sob modalidade de sociedade anônima. A empresa pública admite qualquer forma, né, processual. Aí temos várias, né? Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, Petrobras, né? Dentre outras aí, tá? No país. Então, depende, tem autonomia administrativa, financeira, patrimônio próprio, né? O controle somente quanto à legalidade, então a administração direta não pode interferir, né? Então, para a criação, né, sendo a sociedade de economia mista pessoa jurídica de direito privado, a lei autoriza a sua criação, não cria ela. Então, a personalidade jurídica, nesse caso, quando ela é de direito privado, né, como ela é de direito privado, será adquirida apenas com registro dos estatutos, né, do órgão competente. Então, a lei deve ser específica também, não? Então, para cada sociedade de economia mista tem que ter uma lei, né, regulando ela, tá? Alguns privilégios, né, privilégios processuais, vou deixar aqui, não tem privilégios processuais, né, não tem, porque é conferida a fazenda pública, né, aqui como
ela atua, né, especialmente na exploração da atividade econômica, não tem privilégio processual. Tributário só tem quando presta serviço público. Quando explora atividade econômica, não tem. Não é imune a imposto, né, por exemplo, tá? E tem alguns outros detalhes que eu vou deixar aqui para vocês no material, mas os pontos mais importantes, tá, são esses, beleza, pessoal? Então, foi uma aula aí com muito conteúdo, né? Trabalhando administração direta e indireta, estudem essa aula, tá? Uma aula muito importante, não somente para questão de prova, mas até para, especialmente, tá? Para a formação de vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, estou à disposição. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.